do processo eleitoral no final de outubro, não foi preciso mais de um mês para que o Brasil real desabasse de maneira cruel sobre as nossas cabeças. Há aproximadamente uma semana atrás, começava o maior movimento de tropas em território nacional, desde o fim da ditadura. Aproximadamente há 6 dias, o Exército participa diretamente com algumas centenas de homens, as Forças Armadas, de resto, não só o Exército, as Forças Armadas, a Marinha, e, em alguma medida, também a Aeronáutica, que cedeu helicópteros, participam de uma operação que tem sido apresentada pelos meios de comunicação como uma operação de guerra no Complexo do Alemão. A Constituição, a legislação brasileira autoriza isso, não na forma como está sendo feita, devo-vos alertar. A Constituição afirma que o Exército pode ser usado em situações extremas de perigo à segurança nacional se a operação militar estiver sob o comando das Forças Armadas. Não é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Repito, não é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não há um comando dirigido pelas Forças Armadas, há 2 comandos paralelos, um das Forças Armadas, outro das polícias do Rio, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu faço esta introdução simplesmente para recordar que o ano par de 2010 acabou mais cedo. Nós deveríamos ter estas realidades trágicas dos anos ímpares a partir do início de 2011. Os anos pares são os anos em que nós vivemos o balanço triunfante das realizações dos nossos governos, os municipais, os estaduais e os federais. Mas este ano, o nosso estado alterado de consciência, provocada pela massiva campanha de publicidade que efetivamente se transformaram as campanhas eleitorais, enfim, o ano acabou mais cedo e o Brasil real emergiu no Complexo do Alemão. 450 mil pessoas moram no Complexo do Alemão. São quase 500 mil de pessoas que estão sob ocupação militar dentro do seu próprio país. Então, nós temos alguns problemas no Brasil graves, muito graves, que não apareceram na campanha eleitoral. Por que não apareceram na campanha eleitoral? Porque na campanha eleitoral a população ouviu aquilo que os publicitários detectaram nas suas pesquisas, nos grupos de discussão que reúnem de forma proporcional, aleatória, o que são os sentimentos, a expectativa média da população, e a população tinha uma sensação de certo alívio. E compreende-se por quê? Há uma certa sensação de alívio, porque entre 2005 e 2008 nós tivemos um intervalo que foi para a geração que chegou à vida adulta nos anos 70, como eu. Foram os primeiro período histórico em que tivemos 5 anos seguidos, em que a economia pelo menos cresceu algo em torno de 3%. A rigor, entre 1979 e 2003, o Brasil viveu uma longa estagnação. Para um país periférico como o nosso, que iniciou de forma muito tardia o processo de urbanização, e, portanto, de industrialização, e, portanto, de integração naquilo que nós podemos chamar a modernidade do capitalismo contemporâneo. Chegamos muito tardiamente. É verdade que, quando chegamos, arrebentamos um pouco a porta, e a nossa urbanização foi dramaticamente acelerada, foi muito intensa. Não há país do mundo que tenha vivido o que o Brasil viveu, não sei se sabem. As tarefas que o Brasil realizou em 50 anos, que foi sair de uma economia que em 1940 tinha 30% de toda a população no mundo agrário, e chegamos hoje, temos os números já do censo de 2010, não só somos um país urbanizado, como aumentamos a nossa urbanização em relação ao censo de 2000, tínhamos 81, qualquer coisa de população urbanizada, já estamos próximos de 85, 84, próximos de 85%, 85 em cada 100 brasileiros vivem em cidades. Realizamos em 50 anos o que os países centrais fizeram em 500 anos. Fizemos em 50. Mas ao fazermos em 50, esta transição aceleradíssima, ela produziu distorções e deformações que são bárbaras. E, portanto, dentro da nossa
desta sociedade que tem 12 regiões metropolitanas, cada uma delas com 1 milhão ou mais de habitantes, nós temos os complexos do Alemão. Temos o complexo do Alemão. 450 mil pessoas que vivem em condições que são, para resumir, desumanas, subhumanas. E todas as doenças e patologias sociais que acompanham a pobreza, a miséria, a baixa escolaridade, entre elas, evidentemente, o crime organizado. Começo tratando este tema. 2010 acabou mais cedo, 2011 já começou, e não é bonito de se ver 2011. Não é bonito de se ver, porque os primeiros anos, depois dos processos eleitorais no Brasil, são duros. Os anos eleitorais são os anos dos pacotes de bondades, e os anos pós-eleitorais são os anos dos pacotes de maldades. O mundo tem as oscilações do pêndulo, Manuel. E vocês ainda não viram nada, preparem-se. 2011 tem muito mais surpresas, mas vou deixar para o final as perspectivas. Olhemos ainda um pouco para o passado recente, mas com perspectiva histórica. Robertoni nos dizia que o sindicalismo do setor público é uma experiência que data do final do período, deste período do final da ditadura. Correto, perfeito. Devemos nos perguntar por que não havia sindicalismo no período anterior, antes de 64, no setor público, para depois fazermos o contraste. Então vamos colocar um pouco uma ótica da história, para nós compreendermos este processo. O setor público, no Brasil, antes da crise final da ditadura militar, como vocês sabem, era um setor que, na escala municipal, estadual e federal, estava dominado pelo clientelismo e pelas indicações. Por que foi assim? Isto foi assim porque a construção de partidos políticos no Brasil dependia da empregabilidade do setor público, numa escala que se mantém, evidentemente, vocês sabem, que há dezenas e dezenas e dezenas de milhares de cargos de confiança comissionados, já foram citados hoje aqui, ainda presentes no Estado brasileiro, em todas as esferas. É assim, mas a rigor, a escala do comissionamento, que é a indicação política do emprego público, se veio transformando ao longo dos últimos 25 anos, veio se reduzindo. A escala era avassaladora. O Estado era o empreguismo político. Um partido político vencia as eleições e, literalmente, ele compunha toda a estrutura do Estado. E foi por necessidade de modernização que o Estado brasileiro teve que fazer uma certa diferenciação da contratação do setor privado e do setor público, e foi assim que surgiu a aposentadoria integral para o setor público. A maioria dos funcionários públicos ignora como surgiu este direito. Este direito surgiu por um processo histórico que eu vou tentar sintetizar em poucas palavras para vocês. Foi assim. Quando o Brasil viveu o processo intenso de urbanização, criou-se um gargalo. Este gargalo é que havia uma escassez terrível de mão de obra qualificada. Homens e mulheres com uma escolaridade média, e evidentemente homens e mulheres com uma escolaridade superior, que tivesse uma dimensão, que tivesse escala para atender tanto as demandas do setor privado quanto as demandas do setor público. O que o setor privado oferecia era fundamentalmente salários mais altos, mas não oferecia nenhum tipo de estabilidade. Havia uma rotatividade muito intensa da mão de obra, evidentemente do trabalho manual, mas mesmo nos setores médios e nos setores de alta escolaridade, não existia a garantia da estabilidade. O setor público, por outro lado, ele veio oferecer, criou-se o sistema das aposentadorias, que é um mínimo de direitos sociais, porque ele precisava compensar na disputa com os quadros do setor privado. Durante o intervalo histórico, 1950 a 1980, ser funcionário público ou ser funcionário do estatal significava no Brasil sair do mundo do trabalho manual e ascender às classes médias. Era tão simples como isso. Em quase todas as cidades brasileiras, se eventualmente a filha do juiz se apaixonasse pelo gerente do Banco do Brasil, esse era um casamento feliz. O juiz não
mandava a filha viajar para a Europa, não impedia o casamento. Mas, se eventualmente numa família trabalhadora alguém passasse num concurso público, isso era comemorado como um acontecimento apocalíptico na história da família. Quando a geração dos meus pais teve o acesso à universidade, entrar na universidade naquele momento histórico era um acontecimento que era comemorado com uma intensidade tão igual ao nascimento ou a um casamento. Havia alguns momentos chaves na vida da sociedade brasileira, pelo menos para aqueles que nasceram com pouca herança ou sem herança. O nascimento, o casamento, a morte. E, regulando estes três, introduziu-se outro. Passou no vestibular. Casamento, passou no vestibular. Qual é o mais importante? Casamento, vestibular. Casamento, historicamente, depois foi se invertendo. Os pais estavam mais preocupados que os filhos passassem no vestibular do que quando é que iam fazer o casamento. Porque a ascensão social que o serviço público representava era extraordinária. Isto foi assim até 1980. É no intervalo de 50 e 80, e o que está por trás deste processo é um crescimento sustentado, muito acelerado da economia brasileira. Esse capitalismo periférico que nós tivemos de 1950 a 1980 foi turbinado a taxas de crescimento médio de 7% ao ano, que significava que, prestem atenção, de 10 em 10 anos, o Brasil dobrava o PIB. Repito, de 10 em 10 anos, de 1950 a 1980, o Brasil dobrava o produto interno bruto, com taxas médias de crescimento de 7%. Este ano nós estamos comemorando o ano, vamos terminar pela primeira vez na minha vida adulta, acho que boa parte de vocês aqui, vamos terminar o ano com uma taxa de crescimento acima de 7%. Bom, esta é a boa notícia. A má notícia é que isto não acontece no país desde 1977. Portanto, é absolutamente excepcional o que aconteceu em 2010. Lembre-se que em 2009 nós tivemos menos 0,2% de crescimento econômico. E no período que vai de 2004 a 2008, temos uma média histórica de aproximadamente 3%. Bom, mas podemos comparar então o período, vamos ter mais grandeza. Vamos fazer uma análise em perspectiva mais longa. 1980... 2010, 30 anos, é um bom intervalo histórico, uma trintena de anos. Em história, nós consideramos isso o intervalo de uma geração. 30 anos são uma geração. O que aconteceu com o PIB e com a renda per capita e com o salário médio de 1980 a 2010? Bom, em números de 2010, o que aconteceu é que nós dobramos em 2010 o PIB que nós tínhamos em 1980. Isso significa que nós realizamos em 30 anos o que antes nós fazíamos em 10. Nós deixamos de ser uma economia periférica de crescimento intenso e acelerado e passamos a ser uma economia periférica de crescimento lento. A renda per capita, evidentemente, ficou exatamente onde ela estava. Continuamos com uma renda per capita em valores de 2010 que gira entre 8 mil e 9 mil dólares. O que aconteceu com o salário médio é um pouco mais triste. Se o ano que vem a economia brasileira crescer 5%, e repito, se isto ocorrer, ao final de 2011, nós teremos alcançado um valor do salário médio equivalente ao de 1990, de 20 anos atrás. Porque, por enquanto, ele ainda é inferior. Isto é o salário médio hoje no Brasil. Ele está em R$ 1.280. São números oficiais do próprio governo, do IBGE, são estudos consolidados dentro do Ministério da Fazenda, pelo IPEA, que é o instituto mais prestigiado do país, de pesquisa econômica aplicada, dirigido pelo João Sixu, com quem eu já trabalhei. Então, primeira ideia que eu trouxe aqui para vocês. Não se deixem iludir pela perspectiva, que é essencialmente propagandística, de que abriu-se uma nova etapa histórica, que o Brasil está se transformando num capitalismo de bem-estar social, que temos mobilidade social intensa, que está se formando uma nova classe média, e que, portanto, as desigualdades sociais estão diminuindo de maneira gradual, lenta. Há ainda muito o que fazer, mas a dinâmica histórica foi iniciada. Isto não tem sustentação nos dados. O que tem sustentação nos dados?
E por que que uma meia-verdade não é a verdade inteira? É só a outra metade da meia mentira. O que tem sustentação nos dados, e é verdade, é que entre aqueles que vivem do trabalho assalariado, e somente entre eles, e a isto corresponde, o indicador que faz essa aferição chama-se a distribuição pessoal da renda. Entre aqueles que vivem do trabalho salariado, nós conhecemos a partir de 2004 uma tendência à redução da desigualdade. Está mais homogêneo o mundo do trabalho. Por que está mais homogêneo o mundo do trabalho? Aí é preciso considerar dois indicadores, duas variáveis. Primeiro, qual foi a evolução, na longa duração, do salário médio do trabalho manual. Segundo, qual foi a evolução, na longa duração, do salário médio da escolaridade média e o salário médio da alta escolaridade. Isso tem muita importância, porque, como vocês sabem, o serviço público disputa fundamentalmente com as empresas aqueles brasileiros e brasileiras que têm a escolaridade média e a escolaridade superior. Há muito pouco trabalho manual de baixíssima escolaridade no setor público. O serviço público, ele tem que disputar, através dos concursos, essencialmente aquela parcela da sociedade brasileira que tem a escolaridade média ou tem a escolaridade superior. Então, o que aconteceu, se nós pegarmos este intervalo de 30 anos que nos separa de 1980, o que aconteceu, meus caros, é que, de fato, há um processo lento, mas há um processo de elevação do salário médio do trabalho manual. Por várias razões, fundamentalmente a partir de 2004, porque houve uma redução do desemprego e uma política do governo de fazer reposições do salário mínimo acima da inflação acumulada no ano anterior. Então, nós temos um processo de elevação do salário médio do trabalho manual, que é um salário que, fundamentalmente, concentra aquela parte da população brasileira que tem muito baixa escolaridade. O que significa baixa escolaridade, para a gente falar de coisas concretas? Considerando a população que tem 15 anos ou mais, não a população que tem menos de 15 anos, somente a população com 15 anos ou mais, hoje a escolaridade média no Brasil é de 7 anos e 4 meses. 7 anos e 4 meses. Isso significa que, para usar a terminologia talvez que a maioria esteja familiarizado, não tem a 8ª série completa. Não tem a 8ª série completa. Essa é a escolaridade média do povo brasileiro. Ou seja, segundo pesquisa do próprio IBGE, começou a fazer estes levantamentos somente a partir de 2006, aproximadamente 53% da população brasileira não atribui nenhum sentido ao texto escrito. O texto escrito não tem nenhum sentido. Pode reconhecer os símbolos gráficos da língua e pode compreender que aqueles símbolos gráficos são representações de fonemas, mas não conseguem atribuir sentido a nenhum parágrafo, não atribuem sentido ao texto escrito. Bom, esta população que tem este nível de escolaridade, tecnicamente são funcionais, são analfabetos funcionais, são semiletrados. Esta população, nestes últimos 30 anos, como parte da intensa luta política e social que houve no Brasil, desde o fim da ditadura até 2010, houve uma recuperação lenta deste salário médio. O que aconteceu com a população que tinha salário médio de alta escolaridade? Más notícias, meus caros, somos nós. O que aconteceu com a população que tem escolaridade elevada, ou seja, que tem 16 anos ou mais de escolaridade, é que nesse intervalo histórico o salário médio não deixou de cair, em nenhum momento. É uma tendência de longa duração. Qual é a diferença? A diferença é que o piso do salário médio de alta escolaridade em 1980 correspondia a 7 salários mínimos e hoje corresponde a 4 salários mínimos. É uma redução muito significativa. Isto, evidentemente, tem muita importância quando nós pensamos qual é a situação do sindicalismo, os desafios do sindicalismo no setor público. E por que isto tem tanto significado? Porque, evidentemente, quando pensamos no sindicalismo, pensamos em organizações de autodefesa, de auto-organização, de organização autônoma, de organização independente dos trabalhadores, dos funcionários, neste caso, funcionários públicos, para a representação dos seus interesses.
E para nós compreendermos esses desafios, é preciso falar um pouco, então, da conjuntura internacional e depois falar um pouquinho de Brasil, no último pedaço. Primeiro elemento que é fundamental vocês compreenderem, quer dizer, que eu trago para a discussão. 2008 foi um acontecimento de grande significado. De grande significado. Em 2008, nós assistimos ao início da crise mais séria que o capitalismo teve do pós-guerra. Estamos muito longe de sairmos desta crise. Esta crise teve 3 momentos, vocês sabem. O primeiro momento foi o colapso do sistema financeiro, que começou nos Estados Unidos como um efeito dominó, atingiu várias das economias do mundo, diretamente, de forma intensa, a economia, bancos europeus, mas o Brasil acabou também sendo atingido. Vocês sabem, o grupo econômico privado mais importante do país, Votorantim, tremeu e quase caiu. Foi salvo porque o Banco do Brasil comprou o Banco da Votorantim, mas o Banco Votorantim quebrou. E quebrou menos de um mês depois da falência do Lehman Brothers, digamos que é considerado the Big Bang desta crise. Há um segundo momento da crise, que é a injeção massiva de liquidez, ou seja, em primeiro lugar, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, mandou imprimir dinheiro. Na sequência, Gordon Brown, então primeiro-ministro inglês, também mandou imprimir libras esterlinas. E na sequência, o Banco Central Europeu, muito contrariado, também teve que mandar imprimir euros. Ou seja, essencialmente, os bancos centrais dos polos da economia, que dominam a economia mundial, decidiram socializar os prejuízos da banca privada, comprando ações de bancos que estavam falidos. Porque, se executassem os seus contratos, iam fundamentalmente produzir uma cascata de inadimplências que faria 29 parecer um piquenique. Repito, um piquenique. Ou seja, nós estávamos falando de coisas realmente sérias. Coisas realmente sérias. Vou vos contar uma brincadeira para dizer o que são coisas realmente sérias. Quando eu era garoto, quando eu tinha 8, 9 anos, antes de 64, portanto, antes da minha família ser perseguida pelo regime e nós temos que sair do país, o grande momento da minha vida, eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro, filho de funcionários públicos, minha mãe trabalhava no Itamaraty, meu pai era da Polícia Federal. O grande momento da minha vida era o domingo. O domingo era um momento grandioso porque Manuel tinha pudim de leite. Hoje, pudim de leite é uma coisa banal, eu sei. É uma lata de leite condensado. Naquela época, vocês vão achar estranho, não havia fábricas de leite condensado no Brasil. E pudim de leite era realmente um acontecimento infantil inesquecível. Só que na minha casa só tinha um pudim de leite. E a minha mãe fazia uma divisão espartana do pudim de leite. E, nesse caso, espartana no sentido rigoroso da palavra. Eu era o irmão mais velho, ela me entregava a faca e dizia assim: Valério, você corta o pudim em pedaços, e o seu irmão mais novo escolhe o primeiro pedaço. A minha mão não podia tremer. Claro, quis o destino que eu tivesse um irmão que nasceu com a missão de devorar pudim de leite. Então, o glutão preparava-se a semana toda e fazia uma vigilância, né, implacável. Era o FMI em cima do meu pudim. E a minha mão não podia tremer. Foi assim que eu fui introduzido ao igualitarismo na escassez. Se houvesse abundância, não haveria problema, não é isso? Haveria um segundo pudim. Nós éramos crianças, nós íamos comer pudim até explodir, que foi mais ou menos o que eu tentei fazer hoje com o risoto de cordeirinho que serviram aqui. Um pouco da criança nunca se despede de nós. Não estava sozinho, teve aqui um na primeira fila que disse: eu também. É o igualitarismo da escassez. Se houvesse 2 pudins, não haveria problema. Como havia só um pudim, era preciso ter um critério para a divisão. Porque a minha mãe estava tentando ensinar a mim e meu irmão é uma ideia simples, que o mais triste não é comer menos pudim, o mais triste é comer sozinho. Era isso que ela queria me ensinar. Aprendam a dividir o que tenham, porque o mais triste não é ter pouco, o mais triste é sacrificarem a vossa irmandade. O problema é que, se isto vale como um valor na construção das relações humanas, não tem muito sentido quando nós olhamos para o que é a economia mundial. Ou seja, o dia que a General Motors treme e ameaça cair e não
duvidem, a General Motors realmente tremeu. Em julho de 2007, as ações da General Motors estavam a $50 na Bolsa de Nova York. Em setembro de 2009, de 2008, elas estavam a $1. $1. De $50 em um ano, as ações da General Motors caíram para $1. Ou seja, o papel se evaporou, se transformou em papel higiênico. Agora se recuperaram. Vi agora, 3 semanas atrás, as ações da General Motors já estão a $25. O fato é que a General Motors quebrou, e quando o dia que a General Motors quebrou, meus queridos, é simbolicamente o dia do fim do capitalismo. É mais ou menos como quebrar a General Electric. É o fim. E foi isso. Estivemos assim na beira do precipício. E o precipício foi evitado porque se injetaram trilhões de dólares, algo que faz o plano Marshall parecer a redistribuição de recursos que a União faz para os municípios do interior de alguma região remota do Brasil, que eu não vou citar para não ferir nenhum sentimento. Pode haver um delegado no Congresso, né? Estamos falando de trilhões de dólares, que está numa escala muito superior ao que foi feito pela economia norte-americana para reconstruir a economia europeia ao final da Segunda Guerra Mundial. Bom, agora temos uma terceira etapa. A segunda etapa evitou a depressão. A primeira etapa é o colapso financeiro. A segunda etapa são os recursos milionários que socializaram, estatizaram